Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, estamos iniciando aqui mais um devocional, nosso encontro diário de meditação na palavra do Senhor. E eu creio verdadeiramente que esse capítulo que nós vamos ver hoje, de Lucas, capítulo de número 12, né? Eu creio que vai ser uma bênção. Jesus vai falar com você de maneira tremenda e poderosa. Então, nesse momento, antes de nós iniciarmos, você que nos acompanha pelo Facebook, é importante demais você deixar o seu gostei e compartilhar em seus grupos e na sua linha do tempo, tá certo? E você que nos acompanha pelo YouTube, o seu like é tão importante que assim a plataforma divulga, né, para outras pessoas, né, este conteúdo, porque ele se torna relevante, tá certo? Já que você vai fazer isso, eu creio, porque você é um divulgador da obra do Senhor, vamos orar e iniciar este momento. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, iniciando mais um devocional, para que nós venhamos, Senhor, finalizar o nosso dia na Tua presença. Deus amado, Deus santo, que as bênçãos, meu Senhor, venham ser derramadas, Pai, sobre a vida de todos os Teus filhos, estes que acompanham. Tira todo o atrapalho, todo impedimento. No nome de Jesus, fica conosco. Espírito Santo de Deus, nos conduz ao que Te peço e Te agradeço. Amém, amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos direto para o texto que está apenas no versículo 49 da palavra do Senhor, que diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Forte, né? Jesus lançar fogo sobre a terra e já gostaria que tivesse aceso. Forte. A verdade é a seguinte, meus irmãos. Fazendo menção direta a essa palavra, se a gente for olhar o versículo seguinte, em que Jesus ele fala: Mas existe um batismo pela qual tenho que passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Na verdade, Jesus, quando ele está dizendo que ele vai lançar fogo sobre a terra, a menção mais objetiva acerca disso é sobre o Espírito Santo, tá? É o fogo do Espírito Santo, aquilo que vem trazer sobre todos os povos, sobre todas as nações, né, em cumprimento da profecia de Joel. Derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, né? Os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Não, ao contrário, né? Os jovens profetizarão, os velhos terão visões, tá certo? Então, basicamente ele está falando isso. Porém, entretanto, todavia, essa passagem do versículo 49 de Lucas 12, ela traz uma base, uma luz para todo o capítulo 12, tá? Em que inicia com Jesus advertindo, Jesus adverte o povo contra a hipocrisia, contra os hipócritas, né? Em que ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, isso no versículo de número 1, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser escondido. Na verdade, ele está repetindo a mesma passagem do capítulo de número 8, tá? de Lucas também, tá certo? Em que ele faz menção direta a isso, tá? Mas o que quer dizer esse não há nada oculto que venha a ser encoberto? Bom, objetivamente dizendo, acerca desse versículo, ele está falando sobre o juízo do Senhor que viria,
quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Ali não haverá absolutamente nada oculto, tá? Nada oculto. Diferente da passagem, um pouquinho diferente da passagem do capítulo 8, em que ele está falando da palavra e daqueles que levam a palavra. Esse aqui ele está falando objetivamente acerca do juízo de Deus na sua vinda. Tá? O versículo de número 4, ele vem dizendo: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. E depois disso, mas temam porém, depois disso, nada mais pode fazer. Ele está dizendo, não temam aquele que mata o corpo e depois disso nada pode fazer. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Ele está falando de quem? De Deus, né? Ou dele mesmo, né? Objetivamente. Sim, digo que esse vocês devem temer. Então, não tem muito o que se analisar acerca desse versículo, mas objetivamente o Senhor está falando deste. Né? E ele vem mais uma vez no versículo de número 8, digo a vocês, versículo 8, todo aquele que me confessar diante dos outros também, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então ele está falando da obra, ele está falando daquilo que Deus ele derramou sobre nós, que é o seu Espírito Santo. Ele está falando a obrigação que cada um de nós tem com o reino de Deus. Então aquele que confessa Jesus diante dos homens, Jesus há de confessar o nosso nome diante dos anjos do Senhor, ou seja, diante do trono de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para os que blasfemam contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então, basicamente, o que o Senhor está falando é da ação do Espírito Santo na vida do ser humano, uma vez que nós confessamos Cristo diante dos homens, tá certo? Então, nós vemos aqui no versículo seguinte, o versículo 12, tá? Diz assim, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então, basicamente isso o que o Senhor está falando nessa passagem. Parece algo muito simples de se entender, e de fato versículo de número 13, ele vem falar da parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Interessante que no versículo 15, Jesus ele recomendou, olha só, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha só como Jesus ele passa um ensinamento muito forte, nós vamos verdadeiramente entender o que toda essa passagem quer dizer à luz daquele versículo que nós lemos agora há pouco. E nós vamos ver aí no versículo 17. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Ele está falando do jovem, daquele que era rico e não sabia o que fazer com tanta coisa. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. É o que muitos fazem, não é verdade? Mas olha o que diz a palavra do Senhor aqui logo em seguida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Não é verdade? Então, quando ele faz essa pergunta, basicamente ele está dizendo que nós recolhemos tanta coisa nesse mundo e esquecemos do principal, que é a nossa vida eterna. Olha como isso é forte, tá? Basicamente ele está dizendo isso. Aí vem o versículo de número 22, acerca das preocupações. Jesus se dirigiu aos discípulos: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas.
Então ele vem dizendo acerca dos corvos, né, que não semeiam, né? Ele vem falando dos lírios dos campos. Então ele faz uma análise, uma análise falando daquilo que os homens vivem preocupados. E Jesus ele diz, e olha, algo interessante, o Senhor ele revela para nós nessa noite. Esses que muito se preocupam, né, esquecem quem é o provedor de tudo, que essa passagem quer dizer. Esses que muito se preocupam com o que comer ou o que vestir, esses verdadeiramente esquecem quem é o autor de tudo. E uma vez que foram justificados em Cristo, para toda boa obra, foram justificados pelo Senhor, uma vez que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus vai prover tudo na sua vida e na minha vida. É isso que diz a palavra do Senhor, né? Porque nós devemos sim dar foco para o reino de Deus e deixar que as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós vamos ver a parábola logo em seguinte, a parábola do servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Olha aí como é tremendo isso. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. O que o Senhor quer dizer em vista da passagem anterior? Que quando nós nos preocupamos muito com as coisas desse mundo, esquecemos do reino de Deus. Quando nós olhamos muito para as coisas desse mundo, esquecemos da obra que Deus tem na nossa vida e do nosso chamado. Basicamente é isso que ele está dizendo nesse versículo 35, né? E ele diz assim, ó, no versículo 42: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhe dar o sustento no devido tempo? Está falando de quem, meus irmãos? De você e de mim. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando de tudo, cuidando do reino de Deus, cuidando da obra do Senhor. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá àquele servo que disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Simples e objetivo. É assim que funciona no reino de Deus. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Está falando de quem? Daquele que almeja a obra do Senhor e faz ela de maneira negligente, relaxadamente. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós devemos fazer com entrega, com dedicação e, acima de tudo, com amor. E nós entramos aqui no versículo de número 49, que foi a passagem que nós lemos. E eu vou ler o versículo de número 50, versículo 51, que é posterior àquilo que Jesus fala do batismo. E o batismo que ele fala é a sua morte, tá? É a sua morte. Vocês pensam que eu vim dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. E que divisão é essa, meu? Que dentro de uma casa haveriam muitos que serviriam a Cristo e outros não. Que dentro de uma família muitos serviriam ao Senhor e outros não. E nesse momento Cristo ele afirma que ele veio para a terra trazer divisão. Ele veio trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Basicamente é isso, aquilo que eu lhe falei. E nós vamos ver um momento em que Jesus ele faz uma menção à sua vinda. E olha o que ele diz aqui. Jesus disse ainda às multidões:
Quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. E ele chama esses de o quê? De hipócrita. Vocês sabem interpretar as aparências da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Que época é essa que o Senhor está falando? A época da sua vinda. Porque no momento em que Jesus estiver próximo da sua vinda, haverá divisão dentro das famílias. Haverá ainda mais divisão dentro das casas, dentro das igrejas. Ainda mais divisão. Essa que é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade que poucos falam. Poucos falam essa verdade. E essa divisão que antecede a vinda do Senhor, olhe para as igrejas hoje. Pessoas lutando por cargo, lutando para uma ascensão que não é a vinda de homem, é a vinda de Deus. Querendo ser superior aos outros. Preste atenção, a palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E que amor é esse, meu irmão? Se não for o amor pela obra, o amor ao Senhor, o amor a Deus, o amor pelo próximo. Sabe, quando Jesus ele vem falar acerca desses sinais dos tempos, né, que chama esses de hipócrita, esses receberão castigo, como Jesus falou na passagem anterior. Glória a Deus. Aí Jesus ele vem falando e finaliza aqui essa passagem no versículo 57 ao 59. E você vai verdadeiramente entender o que quer dizer o capítulo inteiro em vista da passagem do versículo 49 que nós lemos. E nós já iremos encerrar. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Olha só como é forte. Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para que não aconteça que ele te arraste você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Sabe o que ele está dizendo? Da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor. Nós vimos os sinais dos tempos. Nós vimos a hipocrisia de muitos. Nós vimos aqueles que não vigiam. Nós vimos que Deus, através de Jesus Cristo, enviaria o Espírito Santo para que fosse derramado sobre todos nós esse fogo consumidor. Glória a Deus, que é o fogo do Senhor. Mas preste bem atenção, esse fogo no bom sentido, tá? No bom sentido, eu não estou dizendo o fogo do juízo. Eu falo nessa passagem de Lucas 49, até o 49 e 50, que fala justamente do fogo sobre a terra, que esse fogo seria a presença do Espírito Santo. Mas preste bem atenção, quando o versículo 57 ao 59 fala daquele que levaria até o juiz, depois para o carcereiro, depois para o oficial e lançado na prisão e não sairia até que pagasse o último centavo, ele está falando basicamente do Senhor, da vinda de Cristo e do juízo que derramaria sobre os infiéis. Por isso que Deus ele exige de cada um de nós a fidelidade diária, o compromisso diário com a obra do Senhor, não colocando as coisas acima da obra do Senhor, não colocando as dificuldades acima da obra do Senhor, muito pelo contrário. Se você tem a oportunidade de fazer, faça. Onde você estiver, se você está limitado por qualquer outra situação, mas ali você consegue fazer a obra do Senhor, faça. Deus vai exigir isso de você no dia da vinda do Senhor. Deus ele vai cobrar de você no dia da sua vinda. Mas aqueles que forem encontrados, como diz a palavra do Senhor no capítulo 12, aqueles que forem encontrados vigilantes, vigiando, mesmo que não saiba o dia da vinda do seu Senhor, esses alcançarão a bênção eterna. Esses alcançarão a bênção eterna, para a glória de Deus. Essa passagem, essa palavra é para você e para mim. E nós finalizamos o capítulo de número 12 com essa mensagem. Vigiem, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que virá o Senhor buscar a sua igreja. Você está preparado? Esteja preparado para o dia da vinda do Senhor. Porque os sinais estão aí, as divisões estão aí. Nós estamos vendo todos os sinais, não sabemos o momento em que Jesus virá, mas os sinais estão aí. Então, é prudente que nós estejamos vigilantes para o dia da vinda do Senhor. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que Cristo lhe abençoe. E antes de nós orarmos para finalizar, quero pedir a você,
que está nos acompanhando pelo Facebook, que deixe o seu gostei, tá? E compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo este devocional, tá certo? E você que nos acompanha pelo YouTube, quero pedir a você que esteja inscrito. Para você continuar recebendo o conteúdo deste canal, é necessário você estar inscrito, tá? E deixe o seu like, o seu gostei, porque dessa forma a plataforma entende e vai divulgar, entende que esse vídeo é relevante e vai divulgar para muitos outros este conteúdo, este devocional. Amém? Vamos orar ao Senhor, finalizar este momento. Feche os seus olhos. Oremos. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, adoramos e bendizemos o teu nome nesta noite. Pedimos a ti, Pai, que este vídeo chegue a uma multidão, que vidas sejam alcançadas e transformadas, Senhor, por este devocional, que teu nome seja glorificado. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, uma madrugada abençoada na tua presença, e um amanhecer mais abençoado ainda, no nome de Jesus, Pai. É o que te peço, Deus. Abençoa, Senhor, teus filhos que irão assistir esse vídeo e que acompanharam esse devocional nesta noite. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Cristo abençoe sua vida tremendamente. Um forte abraço. A paz do Senhor.